Deus eterno e poderoso Pai, te entrego mais uma vez o teu filho em teus cuidados, porque a palavra tu já colocou no coração do teu filho, que nossos ouvidos possam estar sensíveis, que possamos ouvir a tua voz. Enquanto estiver ministrando a tua palavra, o teu filho que só cuida, meu Pai, da sua casa, da sua família, eu quero te entregar a vida do teu filho mais uma vez em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Jesus. Vocês têm pique para me ouvir 15 minutos ainda? Pouca gente falou, acho que eu vou embora. Vocês ainda têm pique para me ouvir 15 minutos? Glória a Jesus. Abra por gentileza a sua Bíblia comigo. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Glória a Deus. Capítulo 5. Fora proposto para nós um tema e nós gostamos de ser fiel ao compromisso de Deus com a liderança. E certamente a liderança ora, né? É difícil, porque tem pregador que não gosta de estudar. Aí o cara não se prepara, pega uma mensagem lá que já tem. Mas a gente gosta de ser fiel àquilo que foi proposto no coração da igreja. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo Westerley, também do pastor dessa igreja. Deus abençoe, tá? Obrigado por ter cedido o púlpito da sua igreja para mim. Um jovem pregador cheio de sonhos. Eu sei que é muito difícil nos dias atuais, tá? É bem difícil, mas eu louvo a Deus por uma igreja que existem jovens que ainda às 9h20 não foram para casa, porque isso é sinônimo de que é uma palavra. E como diz o meu pastor Carlos Eduardo, a tropa é o espelho do guia. Então, se a igreja está aqui avivada até esse horário, certamente o pastor também ama a palavra. Que Deus abençoe, pastor. É um prazer enorme, inenarrável estar aqui. Pastor Westerley, meu amigão desde 2013, né, até hoje, a amizade perpetuou. Que Deus abençoe sua vida, sua família, Suzana, seus filhos. Minha casa ama sua casa, você sabe disso, não preciso ficar aqui dizendo. Senão a gente não era amigo até hoje, né? Graças a Deus. Me faço aqui acompanhar da minha família, irmãos. Meu filho Gael tá aí, pentecostal até o tutano. Você olha ele ali, você não acredita que ele nasceu com 6 meses e meio. Teve uma cesárea, minha esposa teve ali pré-eclâmpsia. A pressão dela subiu para 18, quase 20. Ficou 20 dias internada. Os 20 dias ficamos no hospital com ela. Depois de 20 dias a médica decidiu interromper a gestação. Gael nasceu sem respirar, roxinho, sem chorar, mas a mão do Senhor foi conosco. Hoje Gael, para ele parar de fazer bagunça, tem que brigar com ele. É a energia de Deus. Então eu só tenho motivos para louvar a Deus. Também nosso amigo que cantou aqui, Deus abençoe, tá? Vocês, os músicos abençoados aí, tá bom? Deus abençoe vocês de forma poderosa. Irmãos, eu trago um abraço ao meu pastor Carlos Eduardo, sou da DS Saracuruna, né? Pertinho daqui. Graças a Deus, né? Então sintam-se abraçados pela minha congregação também, Parque Santa Rita, amém? Gálatas capítulo 5, versículo 1. Glória a Deus. Quantos me ouvem, digam amém. Amém. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes, aleluia, e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Assente-se, por gentileza. Enquanto você se assenta, coloca a mão no ombro do teu irmão que está do seu lado. Não gosto de fazer muito isso não, mas para ele ainda acordar e não dormir, diz para ele assim: você está preso. Pode dizer sem medo, você está preso. Glória a Deus. Irmãos, para que nós entendamos então o conceito de liberdade, tratando desse texto em questão, precisamos nos arremeter então a um período criacional de Deus, a saber o Éden, quando Deus cria todas as coisas e libera o homem, ou dá uma diretriz ao homem de que ele deveria governar sobre os animais, dar nome às coisas e cuidar do jardim. Logo, acontece uma situação em que uma serpente, né, Satanás, usando-se da forma corpórea de uma serpente, vai ludibriar a mulher a comer um fruto ao qual Deus disse que não era para ser comido.
Vai ludibriar a mulher a cumprir talvez ali uma demanda humana, uma necessidade humana de errar. Porque hoje todo ser humano tem a inclinação ao que é errado. Então ela vai conduzir a mulher ao erro, ao afastamento de Deus por causa do pecado. Então a mulher acaba comendo o fruto, entrega também ao seu esposo, ambos pecam, desobedecem uma diretriz de Deus e agora estão afastados da presença de Deus. Depois que foram afastados da presença de Deus, a Bíblia diz que Deus, ele então desce mais uma vez para conversar com Adão, na viração da tarde. Deus desce e diz: Adão, onde tu estás? Logo Adão está escondido atrás de um arbusto, porque estava com vergonha da sua nudez. Logo Deus pergunta para Adão: quem foi que falou, Adão, para você que você está nu? Adão, eu tenho uma coisa para te falar. Adão cabisbaixo, quero conjecturar assim nessa noite, Adão cabisbaixo, ouvindo Deus dizer, e Deus diz para ele o seguinte: agora, por causa do pecado, do suor do teu rosto tu vai comer, vai ter que trabalhar, vai ter que arar a terra. Você, mulher, em dores vai dar à luz a filhos, as dores de parto. Olhou para a serpente e disse para ela: serpente, eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher. Só que aí existe um porém no texto. E pergunta para mim: qual é o porém, pregador? O porém é o seguinte: Deus disse para a serpente: mas da semente da mulher nascerá um. Oh, aleluia. Homem, você pecou, está distante. Mulher, tu vai dar à luz a filho, vai sentir dor de parto. Mas no meio desse processo, eu tiro um coelho da cartola e digo para você o seguinte: vai nascer alguém que vai reestabelecer um relacionamento. É como se no Éden, no jardim, todos os dias, na viração da tarde, uma mesa fosse posta e Deus sentasse na cabeceira da mesa para tomar um café com Adão. A partir do pecado, então, Adão é expulso, é longe. E nós vamos entender isso quando estudamos na teologia a depravação total do homem. Logo, entendemos que o próprio Paulo dá de forma assertiva, dados quanto a isso. Portanto, aos Romanos 5,12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Distantes estão então de Deus. Não há alguém que possa, ele mesmo diz aos Romanos 3, versículo 10 ao 12, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis, não há um que faça o bem, nenhum sequer. Perceba que a partir desse momento o relacionamento entre Deus e o homem, ele é como se a mesa fosse quebrada, fosse retirada do jardim. É como se um cordão umbilical que ligasse o homem a Deus, a presença de Deus, a comunhão com Deus, esse cordão fosse cortado por causa do pecado. Aleluia. Porém, existia uma esperança. Depois que o homem é expulso do Éden, o povo cresce, tem-se ali muitos filhos. De repente Deus ali começa a montar um esquema que na verdade estava montado desde a fundação do mundo, o esquema de salvação. Alguém olhou lá do céu e disse: Pai, deixa eu descer para pagar essa conta. O homem está distante da glória de Deus, distante do relacionamento, não tem condições de chamar a atenção de Deus. Por quê? Por causa do pecado. Depois que o homem ficou distante de Deus, Deus disse então: na eternidade alguma coisa tem que ser feita. Porque Deus não cria o homem para ir para o inferno, Deus cria o homem para ter relacionamento. Porque Deus não precisa da nossa adoração para nada. Deus não precisa de nós aqui nesses bancos, nessa igreja, uma hora dessa aqui nesse lugar, porque Deus é soberano. Mas Deus cria o homem para ter relacionamento. É por isso que Deus escolheu, para se relacionar com Ele.
para ter intimidade com Ele, para provar das benfazejas do Espírito Santo, do poder e das coisas da época vindoura. Aleluia. Oh glória. Então o diabo achou que estava por cima da carne podre, se achou o bambambam. De repente o povo cresceu e olha para Isaías e diz o seguinte: Isaías, o povo cresceu, está difícil, está distante, o povo quer uma luz, dá uma solução para ele. Conversa com Deus aí, você que tem intimidade com Ele, fala alguma coisa. Isaías olha para o povo e diz o seguinte: vocês querem um sinal? Queremos, Isaías. Então tá bom. Aí ele diz uma palavra: o próprio Deus vos dará um sinal. Tudo bem, Isaías? Que sinal é esse então? Uma virgem dará luz a um filho. Oh, aleluia. Perceba que no início da introdução estou dizendo que a mesa, o relacionamento, o momento do cafezinho ali no Éden, de forma figurada para nós entendermos, a mesa no Éden quebrou após o pecado. Deus está dizendo para Isaías: uma virgem vai dar luz a um filho, e ele se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus está olhando para o povo judeu e está dizendo o seguinte: vocês se extraviaram, vocês foram para longe da minha presença, mas eu sou tão misericordioso. Aí Paulo escreve aos Efésios dizendo o seguinte: todos nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus, porém Deus, apesar de Deus, entretanto Deus, que é rico em misericórdia, com seu grande amor com que nos amou, decidiu pela sua exclusiva vontade nos vivificar juntamente com Cristo. E aí Paulo: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu vou começar a liberar aqui, porque eu vou começar a pregar agora. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que o diabo tem raiva de você. É por isso que o diabo tem raiva de crente que está aqui até uma hora dessa ouvindo um camarada careca pregar. Sabe por quê? Porque ele projetou depressão e não te parou. Ele projetou fofoca e não te parou. Ele mandou alguém fazer um trabalho na Mata Virgem e não te parou. Sabe por quê? A graça de Deus nos mantém de pé. Paulo escreve essa carta aos Gálatas, porque um problema na igreja começou a se fundar, começou a se fundamentalizar dentro da igreja uma coisa chamada divisão. A Bíblia diz que o reino dividido não subsiste. Tem como fazer divisão dentro da igreja? Igreja é um corpo. O corpo místico de Cristo. Ele é o cabeça. Não existe esse negócio de divisão dentro da igreja. Grupinho. Não. Esquece o que Paulo falou. Começa o início da carta, Paulo está defendendo o evangelho em que ele recebeu de Cristo. No seu capítulo 2 ele se defende seu apostolado. Porque começou dentro da igreja pessoas, judeus, que estavam sendo convertidos ao cristianismo e começaram a causar divisão dentro da igreja, de forma que começaram a querer judaizar o cristianismo. Quando a gente judaiza o cristianismo, quando eu quero trazer coisas materiais, por exemplo, para me dar acesso a Deus, visto que o próprio Cristo disse: quer ser ouvido? Quero. Entra no teu aposento. Aleluia. Fecha a tua porta.
Fala com teu papai em secreto, porque ele certamente te ouvirá. Não. Esquece o que Paulo disse. Vocês têm que ser circuncidados. Porque a lei, os judeus legalistas, eles acreditavam no seguinte: isso não tem no nosso meio hoje não. Se eu cumprir o que está escrito, de forma que todos observem, eu sou crente. Mas quando a porta da igreja fecha e a luz apaga, oh meu Deus do céu, me cobre com o teu sangue, papai. Eu vim debaixo de uma graça. Ah, mas aqui na igreja eu canto, prego, lidero, toco. Mas quando chega na esquina de casa, aleluia. O diabo, presbítero, permita-me, ele não quer mais fazer com que os jovens não se guardem para o casamento, porque isso aí já é balela, entre aspas, tá, irmão? A Bíblia continua sendo a mesma, a palavra de Deus é imutável. Mas o diabo não quer mais fazer com que, porque isso aqui, hoje, infelizmente, tá? Para mim ainda é escândalo, porque eu sou crente das antigas, né? Mas há uma galera por aí que tem normalizado coisas dentro do Evangelho, e Paulo está combatendo isso aos Gálatas. Como? Se um anjo, oh aleluia, vos aparecer pregando o Evangelho que não seja o Evangelho do caminho estreito e da porta estreita, é baraia galá. Não adianta a gente assumir uma personificação no altar e quando chega lá fora é promiscuidade, é carnalidade. Oh aleluia, Deus não está nesse negócio, porque o que importa é igual o João Batista disse: João, aquele Jesus que tu falou está batizando no deserto, no Jordão. Ai meu Deus do céu, e agora João, a gente vai perder o nosso posto? Ele falou assim: importa que ele cresça e que eu diminua. Louvado seja o nome do Senhor, para que não haja divisão no meio da igreja. Paulo está dizendo: não ouçam o evangelho de porta larga, porque está escrito: longo, largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Eu vim pregar para jovens essa noite que amam a palavra de Deus e caminham em direção à Nova Jerusalém. Certamente João disse: eu olhei para o céu, eu viu o que, João? Uma nova Jerusalém. Oh aleluia, oh glória a Deus. E aí, João? Lá não haverá mais choro, lá não haverá mais pranto, lá a depressão não vai entrar, a tristeza não vai entrar, a solitude não vai entrar, a fofoca não vai entrar, a rebeldia não vai entrar, a divisão não vai entrar. Por quê? Porque já as primeiras coisas são passadas. Ai meu Deus do céu, a Bíblia diz que alguém gritou na eternidade: levantai, ó portas eternas, levantai, ó portais celestiais. Por quê? Porque entrará o Rei da Glória. Eu vim trazer uma mensagem nessa noite para quem tem mão para levantar. Certamente, do mesmo jeito que nós estamos ouvindo este microfone falar nessa caixa de som, certamente Jesus Cristo de Nazaré voltará para buscar uma igreja lavada, remida, banhada no sangue precioso da cruz. Meu Deus, para a liberdade. E por que então tu disse, pregador, que a gente está preso? Alguém gravou essa pergunta, essa palavra? Por que então que disse que está preso? Aleluia. Posso descer, pastor? Não vou pular não, vou descer aqui. Eu sou velho já. Por que então que a gente está preso, pregador? Pergunta aqui, pastor. Por que a gente está preso? Aleluia. Quem quer ouvir? Eu gosto de Bíblia. É 5 anos dando aula na EBD, pastor. E a gente sempre leva um assunto polêmico lá para a gente aprender. Por que a gente está preso? A resposta é bíblica. Romanos 8:38. Pode botar no telão aqui? Me ajuda aí.
Glória a Deus. Romanos 8,38, olha lá, ó. Porque eu estou certo. Meu Deus, nem a morte. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, vai, oh aleluia, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A dificuldade não pode te parar. A dificuldade não pode paralisar a tua chamada. A dificuldade é as dores desse mundo, as perseguições, as fofocas, as calúnias, aquilo que o diabo trabalhar o tempo todo contra a tua vida. Está escrito também lá na primeira carta de João: eis que o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. Tá bom, mas e aí? Ele vai quebrar a cara, sabe por quê? Porque também está escrito, aleluia, na mesma carta de João, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Para que está escrito o quê? Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Eu estou para te dizer aqui para a DEFAC nessa noite: pode juntar o centro de macumba do Rio de Janeiro inteiro, não vai paralisar essa juventude. Oh aleluia. Pode fazer feitiçaria para paralisar ministério, não vai dar certo. Pode juntar os pais de santo do Brasil inteiro, existe uma igreja em Vila dos Teles que está guardada pelo sangue. Quem veio comigo nessa palavra? Quem vem comigo nessa palavra? Quem vem? Quem tem mão para adorar nessa noite? Quem tem língua estranha para liberar nessa noite? Quem tem aleluia para liberar? Quem tem lágrima? É por isso que estamos aqui esta noite, porque foi para a liberdade que Cristo nos amarrou na cruz. Está preso? Quem está preso comigo? Está preso? Está preso comigo? Está preso comigo? Está preso? Está preso não, mano? Ih, não está desligado. Não está na mensagem, faz parte. Paulo! E aí, Paulo, qual é o conselho? Acredita no Evangelho. Qual é o Evangelho? O que tu pregou para nós? Mas vier apresentar outro. Se vier alguém, seja anátema, amaldiçoado. Paulo defende o Evangelho que ele recebeu, porque Paulo aprendeu de alguém. Paulo recebeu de Cristo. Ele fala, capítulo 2 aos Gálatas: o Evangelho que eu vos anunciei, eu não aprendi com alguém. Ninguém me deu o Evangelho. O próprio Cristo me ensinou através da revelação. Até Paulo, um dos maiores escritores apologetas de Cristo, sentou para aprender com Jesus, e a gente que aceita Jesus hoje já quer pregar amanhã. Isso é um problema no meio da igreja, porque nós, como líderes, temos formado jovens pregadores, cantores fracos da fé, porque não temos formado eles na palavra. Aceita Jesus hoje, amanhã já quer pregar. Altar não é brincadeira. Pregar é uma responsabilidade muito grande. Aí vem e prega, daqui a pouco se afasta, porque não aguenta o rojão, pastor, é difícil. Então Paulo está instruindo a igreja: preste atenção, guardem na tábua do vosso coração o Evangelho que eu vos anunciei. Tá bom, Paulo, guardar o Evangelho? Sim. E mais do que? Não se submetam. Sabe o que é se submeter? Se permitir, se deixar levar. Pelo que, Paulo? Por um subjugo ou um jugo de escravidão. O que Paulo está dizendo? Jovens da DEFAC, não se permitam ser feitos novamente escravos do pecado. Não permitam que Satanás os tente ao ponto de levá-los ao pecado. Como
Como que eu faço isso? Guardando a palavra de Deus no meu coração. Não é o conselho do pregador Waves, é o conselho bíblico. Escondi a tua palavra no meu coração para não... Aqui, se quiser Bíblia, vai ter Bíblia. É por isso que a geração que vivo tem uma problemática, porque não amam a palavra de verdade. Nós precisamos amar a palavra, amar os princípios elementares da fé, de modo que nós possamos alcançar, diz o salmista, ensina-nos, ó Pai, a contar os nossos dias, de modo que alcancemos corações sábios. Aleluia. Eu gosto quando o povo trabalha, gosta de Bíblia, né? Pai, benção. Então, irmãos, eu poderia talvez trocar esse texto hoje para Romanos 8:1. Dá para botar aqui no telão? Me ajuda aí. Glória a Deus. Romanos 8, verso 1. Portanto, agora, nenhuma... Vocês estão comigo ainda? Nenhuma... Para os que estão... Que não andam... Mas... Aleluia. Glória a Deus. Nenhuma condenação há. É o que Paulo está ensinando aos Gálatas. Se alguém tentou fazer vocês voltarem novamente aos rudimentos antigos, como? Fazendo circuncisão, sacrifício para expiação de pecado, voltando novamente ao judaísmo dentro do cristianismo, estão tentando então novamente aprisioná-los naquilo que Cristo vos libertou. É como se nós olhássemos para Atos dos Apóstolos, por exemplo, e a Bíblia diz que após a descida do Espírito Santo, Pedro e João subiam juntos ao templo para a oração da hora 9. Chegou diante da porta formosa, tinha um paralítico que era colocado todos os dias lá para pedir esmola. Me dá ouro e prata, por favor. Todos os dias alguém o levava somente até a porta, mas a ajuda que ele tinha para ir até a porta não era suficiente para fazer ele participar do culto. Aos Gálatas, Paulo está ensinando: não adianta você só ficar na porta. O que Deus quer com você é relacionamento. Tem que entrar e participar do culto. Deus não é uma menininha da escola, um garotinho da faculdade, que você de repente escolhe ter um relacionamento momentâneo de um dia só. Deus quer relacionamento de vida. Deus não quer dar uma ficadinha com você, não. Deus quer botar aliança no teu dedo e te chamar de noiva. Me dá ouro e prata, por favor. Pedro e João chegou. Olha para ele, porque o paralítico, na hermenêutica, nós podemos parafrasear dessa forma. Talvez possa simbolizar uma igreja que só fica na porta, um povo que só vai até a porta. Mas Pedro e João chegaram cheio da presença de Deus, cheio do poder do Espírito Santo, recebido a descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Olharam para a necessidade daquele homem. Qual era a necessidade dele? Entrar e participar do culto. Homem, olha para nós. Ele olhou, com a mão estendida. Me dá ouro e prata, por favor. Pedro olha para ele e diz assim: o que eu tenho não vai saciar a tua necessidade física, terrena, mas certamente te fará cidadão do céu. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Perceba que o evangelho que Paulo está pregando é o mesmo que Pedro também pregou. Paulo disse aos coríntios: a cédula que era contra nós, ele rasgou, cravando-a na cruz do Calvário.
Aleluia. O mesmo Paulo disse que nós somos os ramos e ele a videira, e nós fomos reenxertados na videira novamente. Louvado seja Deus. Eu vim aqui trazer uma notícia para os jovens da DEFAC. Satanás pode trabalhar 24 horas contra a tua vida. Uma vez que Cristo gritou o teu nome e assinou o teu nome no livro da vida, está assinado. Satanás que bate em retirada com seus anjos caídos, porque nenhum jovem da DEFAC se perderá, porque Deus está essa noite com as mãos estendidas, dizendo: eu estou dando livramento hoje. Aleluia. Perceba que não era para tu voltar para tua casa, não era para tu ir para o teu trabalho na segunda-feira, não era para de repente tu passar da semana que vem. Porém, o próprio Deus que não existe porque ninguém o criou, Ele é o próprio Deus que não está no hoje porque Ele não está somente hoje, Ele está ontem, está hoje e já está amanhã. Ele olhou para o teu futuro e disse: Satanás, nela tu não vai tocar. Aleluia. Satanás, nele tu não vai tocar. Sabe por quê? Porque eu peguei para mim e disse: tu és meu. Jeremias, antes que te formasse no ventre da tua mãe, te conheci. Antes da tua mãe te dar um nome, ele já tinha te escolhido, já sabia a roupa que você usaria hoje, já sabia cor do teu cabelo, já sabia quantos fios de cabelo tu teria, já sabia quantas células correriam dentro do teu sangue. Ele apontou o dedo para mim e para você, cheio de dificuldade, merecendo o inferno, e quando Deus de repente desejaria pela sua justiça, que faz parte do seu caráter, nos condenar ao inferno, alguém olhou para nós e disse: tetelestai, que no grego quer dizer está consumado. Aí o diabo olhou para Deus e disse: mas está escrito, o salário do pecado é a morte. É verdade, o salário do pecado é a morte, mas e aí? Aí Jesus Cristo de Nazaré se apresenta dizendo: mas o dom do Espírito é a vida eterna. Mas como assim? Eis que as minhas mãos estão furadas e testificam a salvação na cruz do Calvário. Ninguém mais pode nos condenar. O próprio Paulo disse aos Romanos: quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem Deus o ressuscitou dos mortos. Para isso estamos aqui essa noite, para testemunhar do Evangelho de Cristo Jesus. Não dá para voltar atrás mais, porque Ele tirou de nós o jugo de escravidão. Aleluia. É por isso que o diabo grita no teu ouvido: se mata. Tu não vai chegar a lugar nenhum, porque a função do diabo é acusar. Ele é o acusador das nossas almas. Então ele olha para você e diz o seguinte: não vai dar certo não. Vai fazer o que lá na DEFAC de novo? Não canta mais não, não toca mais não. Ah, por quê? Porque tu não é digno. Aleluia. Ah, mas você não pode. Hoje você fez aquilo, ó. Lembra? Tu vacilou daquele jeito. Tu pecou daquela forma. Você não tem dignidade para tocar no microfone não, para cantar. Você não pode. Sim ou não? Só que está escrito. Está escrito o que, pregador? O vernáculo sagrado grita na eternidade dizendo o seguinte: o sangue de Cristo nos purifica. Você está comigo ainda? O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Oh, aleluia. Fica de pé comigo, dá um salto dessa cadeira. Aclama, a terra chama, chama, chama. Mais uma
Enquanto você adora, cadeias são quebradas na tua vida. Enquanto você adora, Deus desbloqueia o teu futuro. Correntes caem no chão agora, que tentavam aprisionar sonhos. Ministérios estão sendo liberados hoje. Eu não vim aqui pregar a chave de carro, eu não vim aqui pregar que a macumbeira vai morrer. Eu vim pregar sobre a pedra angular da igreja. Eu vim pregar sobre o Cristo de Deus, provado em dores, que deu a sua vida para que eu e você estivéssemos aqui essa noite, sentindo nosso corpo arrepiar, sentindo essa presença maravilhosa, aguardando então o cumprimento de uma promessa, em que um dia Ele voltará e nós estaremos com Ele na glória. Só quem acredita, levanta a mão para o céu e canta comigo, vai. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer. Aviva-nos! Canta com força! Hoje pode ser o último culto, pode ser a última adoração. A Bíblia diz: louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, o que tu tem preparado e para quem será. Eu vou deixar você adorar, eu vou deixar você adorar. Vou deixar você sentir essa presença. Mais uma vez. Eu sei que a gente já está cansado. Oh, aleluia. Baixinho, baixinho. A gente tinha tudo para dar errado. A gente tinha tudo para não ser nada. Diante dessa palavra, com a permissão do nosso pastor, você que ouviu essa mensagem não foi para quem está em casa. Essa palavra não foi para quem está em casa, foi para quem veio no culto. Cristo hoje quer dar liberdade a você, amarrando você na cruz. Porque o diabo, ele te dá hoje, te dá amanhã, te dá depois, e uma hora ele toma. O ladrão veio, senão para matar, roubar e destruir. Você que ouviu essa palavra e ainda não confessou Jesus Cristo de Nazaré como teu Salvador, se você quiser hoje, aleluia, segura. Aleluia. O que eu vou falar aqui é muito sério. O diabo queria, ele quer, há um plano arquitetado para tirar a vida de alguém que está aqui dentro. Ela é maraiaçé. Minha esposa sabe que eu não sou dessas coisas não. Mas eu vejo Neraiagoiaçé, Onabaraiajuiaçé, como se um carro preto chegasse. Neiderigagaiaçé. E como se de repente descem dois homens. Houve-se um disparo. Elebaraiossuieraia. E Deus está dizendo: hoje tu tens uma chance. É, Jesus, uma chance igual a essa talvez eu não tenha mais. Deus quer te dar uma chance hoje. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Quero estar
uma chance que Deus está te dando. É uma chance que Deus está te dando hoje de fazer o pacto. Talvez eu não tenha. Talvez a chance não venha novamente. Deus está dando um livramento hoje. Se existe alguém no nosso meio que deseja refazer o pacto com o Senhor, sai do teu lugar, vem correndo para o altar e nós vamos orar pela tua vida. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Oh, aleluia. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Que Deus em Cristo os abençoe. Ainda tem tempo. Você quer vir? Você quer vir hoje? Aleluia. A oportunidade é sua. Essa atitude ninguém pode tomar por você. Escolher o céu quando tudo diz que não. Contrariar as estatísticas. Dizer para o inferno: eu não quero mais viver dependente. Dar um grito na eternidade: eu preciso de socorro. Deus quer salvar a tua alma, pecador. Sai do teu lugar correndo, vence essa batalha agora. Grita para Ele: eu te quero, Deus. Aleluia. Mas não sai daqui da mesma forma que você entrou. Oh, aleluia. Vem. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer. Enquanto eu estou cantando aqui, eu estou vendo alguém do joelho dobrado orando pela tua vida, e tu está resistindo à chamada de Deus. E por causa da misericórdia de Deus no ouvido daquela que ora pela tua casa, eu ainda não permiti que o adversário te fizesse descer a sepultura, porque tu é projeto meu. Mas se tu quer resistir, se tu quer contender com esse Deus, aleluia, que o próprio Deus vos estabeleça, segundo a sua vontade, uma outra oportunidade. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Oh, aleluia.